Fátima, precisamos conversar. A voz de Roberto Marinho Neto ecoou pelo corredor dos Estúdios Globo, no Jardim Botânico, fazendo com que Fátima Bernardes sentisse um aperto no peito. Eram 6 da manhã de uma terça-feira chuvosa de março, e aquele tom formal do diretor-geral da emissora não prenunciava nada bom. O cheiro de café fresco, misturado ao aroma dos eucaliptos molhados pela chuva da madrugada carioca, criava uma atmosfera densa, quase profética. Fátima ajustou a alça da bolsa no ombro e seguiu Roberto até sua sala. 27 anos de Globo lhe davam propriedade para ler nas entrelinhas, e naquele momento, cada fibra do seu ser gritava que algo estava prestes a mudar drasticamente em sua vida. O barulho dos saltos no piso frio do corredor ecoava como uma contagem regressiva. "Sente-se, por favor", disse Roberto, fechando a porta atrás dela com um cuidado quase excessivo. A sala, com suas paredes revestidas de madeira escura e fotografias históricas da emissora, sempre lhe trouxera a sensação de acolhimento. Hoje, porém, parecia um tribunal. Fátima se acomodou na poltrona de couro bege, cruzando as pernas com a elegância natural que a havia tornado uma das apresentadoras mais respeitadas do país. Aos 59 anos, mantinha a postura altiva e o olhar direto que conquistaram milhões de brasileiros durante suas manhãs no encontro com Fátima Bernardes. "Roberto, pelo seu semblante, imagino que não sejam boas notícias", disse ela, tentando manter a voz firme, embora sentisse as mãos levemente trêmulas. O diretor-geral suspirou profundamente, apoiando os cotovelos na mesa de mogno. "Fátima, você sabe o quanto a respeitamos aqui. Sua contribuição para esta empresa é imensurável. Mas..." Ele fez uma pausa, claramente desconfortável. "Mas recebemos algumas informações que nos preocupam. Informações sobre suas opiniões políticas recentes." Um calafrio percorreu a espinha de Fátima. Ela sabia exatamente ao que Roberto se referia. Nas últimas semanas, havia se posicionado de forma mais contundente sobre questões sociais em suas redes pessoais, especialmente sobre a situação dos povos indígenas e a preservação ambiental na Amazônia. Temas que, aparentemente, não agradaram a determinados setores da sociedade e, consequentemente, a alguns anunciantes importantes da emissora. "Minhas opiniões pessoais, Roberto?", perguntou ela, arqueando uma sobrancelha. Desde quando isso se tornou um problema na Globo, sempre fui transparente sobre minhas convicções. Compreendo sua posição no Fátima e, pessoalmente, admiro sua coragem, mas a pressão externa tem sido intensa. Temos recebido ligações de grandes anunciantes ameaçando cancelar contratos milionários. E há também a questão da audiência." Fátima sentiu o sangue subir às faces. "Audiência? Meu programa mantém números consistentes há anos. O que exatamente está querendo me dizer?" Roberto se levantou, caminhando até a janela que dava vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas. O dia amanhecera nublado, e a água escura do espelho de água refletia o céu carregado, criando uma paisagem melancólica que espelhava o estado de espírito no escritório. "Fátima, ontem recebi uma ligação direta do Conselho Administrativo. Há uma pressão enorme para que tomemos uma atitude definitiva em relação à sua postura pública recente." Ele se virou para ela, o rosto grave, especificamente sobre suas declarações a respeito da mineração em terras indígenas e suas críticas às políticas ambientais do governo anterior. "Ah, entendi", disse Fátima, sua voz carregada de uma ironia amarga. "Então não é apenas sobre audiência ou anunciantes. É sobre o fato de eu ter opinião própria e não aceitar calada certas injustiças. Não seja injusta comigo e Fátima. Você sabe que sempre a apoiei, mas desta vez as coisas são diferentes. A pressão vem de muito alto." Fátima se levantou da poltrona com a dignidade de quem jamais se curvou a intimidações. "Roberto, durante todos esses anos,
Sempre mantive minha integridade profissional. Nunca misturei minhas opiniões pessoais com o trabalho. Meus posicionamentos são feitos em minhas redes pessoais, no meu tempo livre, como cidadã brasileira que sou. Eu sei disso, e por isso esta conversa está sendo tão difícil para mim. Roberto retornou ao lado oposto da mesa, evitando o olhar direto dela. Mas preciso ser franco. Ou você modera seu tom nas questões políticas, ou... Ou o quê, Roberto? A voz de Fátima cortou o ar como uma lâmina. Depois de quase 3 décadas construindo minha carreira aqui, vocês vão me demitir porque eu defendo o meio ambiente e os direitos humanos? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto mexeu nervosamente nos papéis sobre a mesa, claramente evitando responder diretamente à pergunta. Do lado de fora, o barulho do trânsito matinal do Rio começava a se intensificar, e de vez em quando o som de uma sirene cortava a tensão do ambiente. Já não é demissão, Fátima, ele disse finalmente. Seria uma transição. Talvez você pudesse considerar se afastar temporariamente, ou quem sabe explorar outros projetos. Outros projetos? Fátima riu, mas não havia humor em sua risada. Roberto, vamos parar de fingir. Vocês querem me calar e, como não conseguem fazer isso diretamente, vão me forçar a sair. É isso? Roberto finalmente a encarou, e Fátima pode ver nos olhos dele uma mistura de pesar e resignação. Fátima, você precisa entender a posição da empresa. Vivemos tempos difíceis, polarizados. Cada palavra, cada posicionamento é analisado sob uma lupa. A Globo não pode se dar ao luxo de parecer partidária. Partidária? Fátima bateu a palma da mão na mesa, fazendo os objetos sobre ela tremerem. Defender o meio ambiente é ser partidária? Falar contra a violência aos povos indígenas é politicagem? Roberto, pelo amor de Deus! Ela caminhou até a janela, precisando de um momento para processar a situação. Lá embaixo, na lagoa, alguns remadores matinais cortavam a água escura, alheios ao drama que se desenrolava no 20º andar do prédio. A chuva havia cessado, mas o céu permanecia carregado, como se a própria natureza compartilhasse do peso daquele momento. E sabe o que mais me machuca nessa história toda? Disse ela, ainda de costas para Roberto. Não é apenas a questão profissional. É saber que uma empresa que eu ajudei a construir, que sempre se orgulhou de seu jornalismo independente, agora se curva a pressões externas quando uma funcionária exerce seu direito constitucional de opinião. Roberto se aproximou, colocando suavemente a mão no ombro dela. Fátima, por favor, tente entender minha posição. Eu não quero que você saia. Você é uma das maiores estrelas desta casa. Mas minhas mãos estão amarradas. Ela se virou, encarando-o com os olhos marejados, mas ainda firmes. E as minhas, Roberto? Minhas mãos também estão amarradas? Devo escolher entre minha consciência e minha carreira? Não precisa ser uma escolha definitiva. Talvez apenas um período de reflexão, um tempo para as águas se acalmarem. Águas se acalmarem, Fátima repetiu, balançando a cabeça com desdém. Roberto, tenho 59 anos. Não tenho tempo para esperar águas se acalmarem enquanto o país queima, literalmente, no caso da Amazônia. Ela voltou para a poltrona, mas não se sentou. Em vez disso, ficou de pé, apoiando as mãos no encosto, numa postura que demonstrava tanto autoridade quanto vulnerabilidade. Deixe-me fazer uma pergunta direta. Se eu concordar em me moderar, como você colocou, tenho garantia de que meu programa continuará. Roberto hesitou, e essa hesitação foi resposta suficiente para Fátima. Entendi, ela disse, assentindo lentamente. Então não importa o que eu faça, a decisão já foi tomada. Vocês só querem que eu facilite o processo. Fátima, não, Roberto, deixe-me falar. Ela levantou a mão, interrompendo-o. Durante todos esses anos, sempre acreditei que a Globo fosse diferente. Que aqui o jornalismo e a opinião independente fossem respeitados. Hoje descubro que isso só vale quando é conveniente para os negócios. Roberto voltou para trás da mesa, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Você está sendo injusta.
A Globo sempre defendeu a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa, sim, mas aparentemente não a liberdade de opinião dos seus funcionários. Fátima retrucou. Diga-me, Roberto, se eu fosse homem, estaríamos tendo esta conversa? A pergunta pegou Roberto de surpresa. O que você quer dizer com isso? Quantos apresentadores homens da casa já se posicionaram politicamente sem sofrer retaliações? Quantos deles já falaram sobre questões polêmicas sem serem chamados para conversas como esta? Roberto tentou protestar, mas Fátima continuou. Não, Roberto, esta não é apenas uma questão política, é também uma questão de gênero. Uma mulher de quase 60 anos que ousa ter opinião própria incomoda mais do que deveria. O diretor-geral suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Fátima, por favor, não transforme isso em algo que não é. A questão aqui é puramente comercial. Comercial, ela repetiu, como se a palavra deixasse um gosto amargo em sua boca. Então é isso o que eu me tornei depois de quase 3 décadas. Uma questão comercial. Fátima pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta. Antes de abri-la, se virou uma última vez para Roberto. Você mencionou que as pressões vêm de muito alto. Pode me dizer exatamente de onde? Roberto baixou os olhos. Você sabe que não posso revelar esse tipo de informação. Claro que não pode, disse ela, com um sorriso triste. Mas eu vou descobrir, Roberto. E quando descobrir, vou entender realmente o que está por trás dessa minha transição. Ela abriu a porta, mas antes de sair, acrescentou. E Roberto, pode dizer aos seus superiores que Fátima Bernardes não é mulher de se calar. Se querem me tirar daqui, vão ter que assumir as consequências dessa decisão. A porta se fechou com um clique suave, mas que ecoou como um trovão no silêncio da sala. Roberto ficou parado, olhando para a porta fechada, sabendo que acabara de presenciar o fim de uma era na televisão brasileira. Do outro lado da porta, Fátima caminhou pelo corredor com passos firmes, embora sentisse o chão tremer sob seus pés. 27 anos de carreira, milhões de telespectadores que acordavam com ela todas as manhãs, uma reputação construída tijolo por tijolo, tudo isso agora pendia por um fio porque ela ousara defender suas convicções. Ao passar pela redação, alguns colegas a cumprimentaram normalmente, alheios ao terremoto que acabara de abalar as estruturas da emissora. Fátima retribuiu os cumprimentos com a elegância de sempre, mas por dentro uma tempestade se formava. Ela sabia que aquela conversa com Roberto era apenas o começo. Se a Globo realmente queria sua saída, ela não sairia sem lutar. E, mais importante, não sairia sem descobrir quem realmente estava por trás dessa manobra para silenciá-la. 3 dias haviam se passado desde aquela conversa devastadora no escritório de Roberto Marinho Neto, e Fátima Bernardes não conseguia tirar da cabeça a sensação de que estava sendo observada. Cada olhar dos colegas nos corredores da Globo parecia carregar um peso diferente, como se todos soubessem de algo que ela ainda estava tentando decifrar completamente. Era sexta-feira e o encontro havia acabado de ir ao ar. Fátima mantivera sua performance impecável, sorrindo para as câmeras, conduzindo as entrevistas com a maestria de sempre, mas por dentro sentia-se como uma atriz representando o último ato de uma peça que estava prestes a ser cancelada. Fátima, você tem alguns minutos? A voz de Mariana Godoy, sua produtora há mais de 10 anos, interrompeu seus pensamentos. Mariana estava parada na porta do camarim com uma expressão preocupada que Fátima conhecia bem. Claro, Mari. Entre e feche a porta. Mariana obedeceu. E Fátima percebeu imediatamente que a amiga trazia consigo aquela energia nervosa de quem precisa contar algo importante, mas não sabe como começar. Sente-se, disse Fátima, indicando a poltrona ao lado da penteadeira onde estava removendo a maquiagem. Pelo seu rosto, imagino que tenha descoberto algo sobre nossa situação. Mariana se acomodou, cruzando e descruzando as pernas várias vezes. Um tique que Fátima sabia que aparecia quando a produtora estava especialmente ansiosa. Fátima,
O que vou te contar não é oficial. Não deveria nem estar sabendo disso, mas ela fez uma pausa, olhando para a porta como se alguém pudesse estar escutando. Ontem à noite, fiquei até tarde terminando uns relatórios e acabei ouvindo uma conversa que não deveria ter ouvido. Fátima parou de limpar o rosto e se virou completamente para Mariana. Que tipo de conversa? Era quase meia-noite. Eu estava na sala de produção quando vi luzes acesas na sala de reuniões do 18º andar. Você sabe como eu sou curiosa. Mariana deu um sorriso nervoso. Resolvi dar uma olhada, só para ter certeza de que alguém não havia esquecido as luzes acesas. Fátima assentiu, conhecendo bem a natureza meticulosa da produtora. Quando me aproximei, reconheci a voz do Roberto conversando com alguém ao telefone. A porta estava entreaberta e acabei ouvindo parte da conversa. E o que você ouviu exatamente? Mariana respirou fundo antes de continuar. Roberto estava falando com alguém sobre a situação da Fátima, como ele disse. Mencionou algo sobre pressões de Brasília e que certas pessoas influentes não estavam nada satisfeitas com suas declarações recentes sobre mineração e questões ambientais. Fátima sentiu o estômago se apertar. Pressões de Brasília. Ele mencionou nomes. Não nomes específicos, mas... Mariana hesitou, claramente desconfortável. Mas ele mencionou algo sobre os interesses econômicos significativos e setores que movimentam bilhões na economia nacional. Fátima, acho que isso vai muito além de uma simples questão de audiência. A apresentadora se levantou, começando a caminhar pelo pequeno camarim. O espaço, que sempre fora seu refúgio nos intervalos entre as gravações, agora parecia claustrofóbico. Mari, você tem certeza absoluta do que ouviu? Porque se for verdade, ela parou, encarando a produtora. Se for verdade, isso muda completamente o cenário. Fátima, eu jamais inventaria algo assim. Você me conhece há anos. Mariana se levantou também, aproximando-se da amiga. Mas tem mais. Roberto também mencionou algo sobre uma transição suave e que seria melhor para todos os envolvidos se ela aceitasse colaborar. Colaborar. Fátima repetiu a palavra como se fosse venenosa. Ou seja, me calar e aceitar ser empurrada para fora sem fazer barulho. Foi exatamente essa a impressão que tive. Fátima voltou para a penteadeira, mas desta vez não para remover a maquiagem. Em vez disso, ficou olhando para seu reflexo no espelho, como se procurasse respostas na própria imagem. Mari, preciso saber exatamente quem está por trás disso. Se realmente há pressões externas, especialmente políticas ou econômicas, isso não é apenas sobre mim. É sobre a independência editorial da emissora como um todo. Mariana assentiu gravemente. Eu pensei a mesma coisa. E sabe o que mais me preocupa? Se estão fazendo isso com você, que é uma das apresentadoras mais respeitadas e com mais tempo de casa, imagina o que podem fazer com jornalistas mais novos que ousem se posicionar. Exato. Fátima se virou para enfrentar a produtora. Mari, preciso de um favor. E é um favor que pode colocar você em risco também. Então fique à vontade para recusar. Fala. Preciso que você tente descobrir mais detalhes sobre essas pressões. Quem está por trás? Que tipo de interesses econômicos estão envolvidos? Se há outros funcionários sendo pressionados? Fátima fez uma pausa. Mas quero deixar claro, se você sentir que pode comprometer sua posição aqui, pare imediatamente. Mariana não hesitou. Mas Fátima, trabalhamos juntas há mais de uma década. Você sempre me apoiou. Sempre me tratou com respeito e me deu oportunidades de crescer profissionalmente. Se acham que vão te silenciar sem luta, estão muito enganados. A emoção transpareceu na voz de Fátima. Mari, obrigada, mas quero que você entenda os riscos. Se descobrirem que você está investigando, deixa comigo. Tenho alguns contatos na redação, pessoas que confiam em mim. Vou ser discreta, mas vou descobrir o que está acontecendo realmente. Naquele momento, bateram na porta do camarim. As duas mulheres se entreolharam e Fátima foi atender. Fátima,
Era Carlos Nascimento, diretor artístico da emissora. Podemos conversar um minuto? Claro, Carlos. Entre. Carlos cumprimentou Mariana com um aceno e se dirigiu diretamente a Fátima. Preciso falar sobre a programação da próxima semana. Houve algumas mudanças. Mariana, percebendo a tensão no ar, se despediu rapidamente. Fátima, qualquer coisa me chama. Carlos, boa tarde. Após a saída da produtora, Carlos fechou a porta e se sentou na poltrona que Mariana havia ocupado. Fátima, vou ser direto. Recebi instruções para fazer alguns ajustes no seu programa da próxima semana. Que tipo de ajustes? Bem, a entrevista que estava marcada com o cacique Raoni foi cancelada. Fátima sentiu o sangue ferver. Cancelada? Por quem? E por que motivo? Carlos evitou seu olhar. Decisão da direção. Disseram que o tema pode ser considerado controverso demais para o momento atual. Controverso? Fátima não conseguiu conter a indignação. Carlos, é uma entrevista sobre preservação cultural e ambiental com um dos líderes indígenas mais respeitados do país. O que há de controverso nisso? Fátima, eu apenas cumpro ordens. Você sabe disso. Não, Carlos. Você não apenas cumpre ordens. Você é diretor artístico há 15 anos, tem poder de decisão. Se está acatando uma decisão dessas sem questionar, é porque concorda com ela. Carlos suspirou, claramente desconfortável. Não é uma questão de concordar ou discordar, é uma questão de realidade empresarial. A Globo tem compromissos, contratos, responsabilidades. Fátima interrompeu. Que responsabilidades, Carlos? Com quem? Com os telespectadores que confiam na nossa credibilidade jornalística ou com grupos de interesse que querem nos calar? Fátima, você está exagerando. Estou exagerando? Ela se aproximou dele, falando em um tom baixo, mas carregado de intensidade. Carlos, ontem Roberto praticamente me deu um ultimato para eu moderar minhas opiniões pessoais. Hoje você vem me dizer que uma entrevista legítima e importante foi cancelada. E amanhã? O que mais será censurado? Carlos se levantou, claramente querendo encerrar a conversa. Fátima, sugiro que você não dramatize a situação. São apenas ajustes pontuais. Ajustes pontuais que coincidem exatamente com meus posicionamentos sobre questões ambientais e direitos indígenas. Ela retrucou. Carlos, me diga uma coisa, você realmente acredita que isso é coincidência? O diretor artístico caminhou em direção à porta, mas antes de abri-la, se virou para ela uma última vez. Fátima, um conselho de amigo. Às vezes, é melhor escolher nossas batalhas com sabedoria. Nem toda guerra vale a pena ser travada. Depois que Carlos saiu, Fátima ficou sozinha no camarim, sentindo o peso da situação caindo sobre ela como uma avalanche. O cancelamento da entrevista com o cacique Raoni não era um acaso. Era uma mensagem clara de que suas opiniões estavam sendo sistematicamente silenciadas. Ela pegou o celular e digitou uma mensagem para Mariana. Mari, acabei de ter mais uma confirmação. Cancelaram minha entrevista com o cacique Raoni. A coisa é mais séria do que imaginávamos. A resposta veio quase imediatamente. Fátima, já estou trabalhando nisso. Tenho uma reunião marcada para segunda-feira com uma fonte que pode ter informações importantes. Não desista. Fátima guardou o celular e olhou mais uma vez para o espelho. A mulher que a encarava de volta era a mesma que havia construído uma carreira sólida, baseada na integridade e na coragem de abordar temas importantes. Não ia permitir que tentassem transformá-la em uma versão domesticada de si mesma. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria o rumo de toda a situação. Se queriam silenciá-la dentro da Globo, ela encontraria outras formas de fazer sua voz ser ouvida. E se havia realmente uma conspiração para afastá-la por causa de seus posicionamentos, ela ia descobrir quem estava por trás e expor tudo à luz do dia. A guerra havia apenas começado.
Segunda-feira chegou carregada de uma tensão palpável nos corredores da Globo. Fátima havia passado o fim de semana inteiro refletindo sobre os últimos acontecimentos, e uma determinação férrea havia tomado conta dela. Se queriam uma guerra, ela daria uma guerra, mas com as armas da verdade e da transparência. Às 8 da manhã, seu celular tocou. Era Mariana, e a urgência em sua voz era inconfundível. Fátima, preciso te ver agora. Descobri coisas que você não vai acreditar. Pode me encontrar no Café da Gávea, aquele que fica a 2 quadras da emissora? Claro, estarei lá em 20 minutos. Fátima chegou ao pequeno café antes de Mariana, escolhendo uma mesa no fundo do estabelecimento, longe de ouvidos curiosos. O cheiro de café torrado se misturava ao aroma de pães frescos, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava com a gravidade da situação. Mariana chegou minutos depois, carregando uma pasta discreta, mas com os olhos brilhando de uma forma que Fátima reconheceu imediatamente. Era a mesma expressão que a produtora tinha quando descobria algo realmente importante para uma matéria. E Fátima, o que descobri vai muito além do que imaginávamos, disse Mariana, sentando-se e olhando ao redor para ter certeza de que não estavam sendo observadas. Lembra que eu mencionei sobre conversas envolvendo interesses econômicos significativos? Lembro perfeitamente. Consegui conversar com Rodrigo Alves, aquele repórter investigativo que trabalha na redação online. Você sabe como ele é bom em descobrir conexões. Mariana baixou a voz. Ele me contou que, há semanas, vem recebendo ligações estranhas de assessores de comunicação de grandes empresas, todas perguntando sobre a cobertura ambiental da Globo. Fátima franziu a testa. Que tipo de empresas? Mariana abriu a pasta e retirou algumas anotações. Principalmente mineradoras e empresas do agronegócio. Rodrigo me passou os nomes. Minera Brasil S. Anburco Agropecuária Nacional, LITA. E pelo menos mais 3 empresas menores, todas com negócios diretos na Amazônia. E o que essas empresas queriam saber exatamente? Segundo Rodrigo, as ligações sempre seguiam o mesmo padrão. Queriam entender qual era a linha editorial da emissora sobre questões ambientais, se havia previsão de matérias sobre mineração em terras indígenas e... Mariana fez uma pausa dramática. Daí perguntavam especificamente sobre você. Fátima sentiu um calafrio. Sobre mim, o que perguntavam? Queriam saber se você tinha algum projeto especial sobre questões ambientais, se havia entrevistas programadas com líderes indígenas ou ambientalistas, e qual era sua agenda pessoal sobre esses temas. Minha agenda pessoal, repetiu Fátima, incrédula. Ou seja, estão me monitorando há tempo. Parece que sim. E tem mais. Mariana virou a página de suas anotações. Rodrigo também descobriu que algumas dessas empresas aumentaram significativamente seus investimentos em publicidade na Globo nas últimas semanas. Coincidentemente, logo depois que você fez aquelas declarações sobre a mineração ilegal, Fátima recostou na cadeira, processando as informações. E quer dizer que eles aumentaram os investimentos para ganhar influência sobre o conteúdo editorial. É exatamente isso que parece. E funcionou, porque na semana passada, Rodrigo recebeu ordem direta da chefia para repensar uma matéria que estava fazendo sobre desmatamento ilegal. O sangue de Fátima começou a ferver. Mari, isso é gravíssimo. Não é apenas sobre mim. Eles estão comprando o silêncio da emissora sobre questões ambientais. Eu sei. E por isso que precisamos agir rápido. Mariana se inclinou para a frente. Rodrigo quer ajudar. Ele disse que se você topasse, poderia investigar mais a fundo essas conexões. Mas precisa ser algo sigiloso, porque se descobrirem, ele pode perder o emprego assim como você. Fátima completou. Mari, não posso permitir que vocês se arrisquem dessa forma. Fátima, escuta só. Mariana colocou a mão sobre a de Fátima. Não é apenas sobre você. Se eles conseguirem te calar,
vão fazer a mesma coisa com outros jornalistas. Hoje é você, amanhã pode ser qualquer um que ouse questionar esses interesses. Fátima sabia que Mariana estava certa, mas o peso da responsabilidade por colocar amigos em risco a incomodava profundamente. Tem mais uma coisa, continuou Mariana. Rodrigo tem um contato no Ministério do Meio Ambiente. Uma pessoa que pode ter informações sobre pressões que essas empresas estão fazendo também em órgãos governamentais. Que tipo de pressões? Para flexibilizar fiscalizações, acelerar licenciamentos ambientais, esse tipo de coisa. E, aparentemente, sua exposição midiática sobre esses temas estava atrapalhando algumas negociações importantes. Fátima pegou sua xícara de café, mas a bebida já havia esfriado. Assim como sua relação com a Globo, pensou amargamente. Mari, se realmente existe toda essa articulação para me silenciar, preciso tomar uma decisão. Não posso simplesmente aceitar e fingir que nada está acontecendo. O que você está pensando em fazer? Fátima ficou em silêncio por alguns segundos, organizando os pensamentos. Estou pensando em tornar isso público. Se há uma conspiração para calar jornalistas e apresentadores que defendem o meio ambiente, o público tem direito de saber. Mariana arregalou os olhos. Fátima, se você fizer isso, vai ser o fim da sua carreira na Globo. Mari, minha carreira na Globo já acabou. Só não oficializaram ainda. Fátima se inclinou para a frente, falando em tom determinado. A questão agora é, vou sair calada, como eles querem, ou vou sair expondo essa farsa toda? E como você pretende fazer isso? Tenho alguns contatos na imprensa, jornalistas independentes que não estão sujeitos a essas pressões comerciais. Posso dar uma entrevista contando tudo o que está acontecendo. Mariana balançou a cabeça, preocupada. Fátima, eles vão negar tudo, vão dizer que você está inventando desculpas para justificar uma saída natural da emissora. Por isso preciso de provas concretas. E é aí que entra a ajuda do Rodrigo. Fátima olhou diretamente nos olhos de Mariana. Se ele conseguir documentar essas conexões entre as empresas e as pressões editoriais, teremos algo sólido para apresentar. Isso pode levar tempo. Então vamos ganhar tempo. Fátima sorriu pela primeira vez em dias, mas era um sorriso de quem acabara de tomar uma decisão perigosa. E vou continuar fazendo meu programa normalmente, mas vou começar a documentar tudo. Cada pressão, cada censura, cada tentativa de me silenciar. E se eles resolverem te demitir antes? Melhor ainda, aí ficará claro para todo mundo que foi retaliação. Naquele momento, o celular de Fátima tocou. Era Roberto Marinho Neto. Fátima, preciso falar com você urgentemente. Pode vir ao meu escritório agora? Claro, Roberto. Estou chegando. Ela desligou e olhou para Mariana. Parece que nossa conversa surtiu efeito mais rápido do que imaginávamos. O que você vai fazer? Vou ouvir o que ele tem a dizer e vou começar a gravar nossas conversas. Fátima pegou o celular e mostrou o aplicativo de gravação para Mariana. Se querem jogar sujo, vão ter que lidar com as consequências. As duas se despediram no café e Fátima voltou para a emissora com uma sensação estranha de alívio, misturada com apreensão. Finalmente tinha um plano de ação, e isso era melhor do que ficar esperando passivamente o próximo golpe. No escritório de Roberto, a recepção foi ainda mais fria do que da primeira vez. O diretor-geral não perdeu tempo com cordialidades. Fátima, recebi informações preocupantes sobre você. Que tipo de informações? Perguntou ela, discretamente ativando o gravador do celular. Soube que você anda fazendo perguntas sobre decisões internas da empresa, conversando com funcionários sobre assuntos que não são da sua alçada. Fátima sentiu o sangue gelar, mas manteve a compostura. Roberto, não sei do que você está falando. Fátima, por favor. Temos câmeras por toda a emissora. Sabemos com quem você conversa. Roberto se levantou, assumindo uma postura intimidadora.
E sabemos que você saiu para um café esta manhã com sua produtora para discutir assuntos internos da empresa. A revelação de que estavam sendo monitoradas chocou Fátima, mas também a enfureceu. Roberto, agora vocês estão me espionando, monitorando meus encontros pessoais? Não dramatize. Apenas tomamos conhecimento de atividades que podem prejudicar a empresa. Prejudicar a empresa? Fátima se levantou, não conseguindo mais conter a indignação. Roberto, o que está prejudicando a empresa é essa tentativa de silenciar jornalistas e apresentadores que não se curvam a interesses externos. Roberto a encarou com frieza. Fátima, vou ser muito claro. Pare com essas investigações ou teremos que tomar medidas mais drásticas. Que medidas? Você sabe que medidas? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Fátima sabia que havia chegado ao ponto sem volta. Roberto, deixe-me ser clara também. Não vou me calar. Se há corrupção na linha editorial desta emissora, se há pressões externas determinando o que pode ou não ser noticiado, o público tem direito de saber. Roberto sorriu, mas era um sorriso sem humor. Fátima, você está cometendo um erro que pode custar muito caro. Não apenas para você, mas para todas as pessoas que estão te ajudando nessa cruzada. A ameaça às pessoas próximas a ela foi a gota de água. Fátima se dirigiu à porta, mas antes de sair, se virou para Roberto uma última vez. Roberto, durante quase 3 décadas, respeitei esta empresa e acreditei em seus valores. Hoje descubro que esses valores podem ser comprados por quem pagar mais. Ela abriu a porta, mas saiba de uma coisa. Fátima Bernardes não tem preço. Ao sair do escritório, Fátima sabia que havia declarado guerra oficialmente e também sabia que não havia mais volta. A partir daquele momento, cada passo seria decisivo para expor a verdade ou para ser definitivamente silenciada. Mas uma coisa era certa, ela não sairia de fininho. Se queriam sua saída, teriam que enfrentar as consequências de suas ações sendo expostas publicamente. 2 semanas haviam se passado desde o último confronto com Roberto, e Fátima havia usado cada dia para construir sua estratégia de exposição da verdade. Rodrigo Alves havia trabalhado incansavelmente, e as evidências que conseguira reunir eram explosivas. Contratos publicitários condicionados a mudanças editoriais, e-mails comprometedores de executivos das empresas mineradoras e até mesmo gravações de conversas entre lobistas e diretores da emissora. Era quinta-feira, 15 de junho, quando Fátima tomou a decisão que mudaria para sempre o cenário da comunicação brasileira. Ela havia marcado uma entrevista exclusiva com Marina Silva, jornalista investigativa independente, para revelar toda a trama por trás de sua saída da Globo. Fátima, tem certeza de que quer fazer isso hoje? Perguntou Mariana, enquanto revisavam pela última vez os documentos que seriam apresentados na entrevista. Estavam no apartamento de Fátima em Copacabana, com a vista da praia servindo como pano de fundo para aquela que seria uma das conversas mais importantes da carreira da apresentadora. Mari, se não fizer hoje, talvez não tenha outra oportunidade, respondeu Fátima, organizando os papéis sobre a mesa de centro. Ontem, recebi uma ligação da assessoria jurídica da Globo me intimando a comparecer a uma reunião na segunda-feira. Acho que vão oficializar minha demissão. E você está pronta para as consequências? Fátima olhou pela janela, vendo as ondas quebrarem na areia dourada de Copacabana. Mari, aos 59 anos, aprendi que existem coisas mais importantes que segurança profissional. Uma delas é poder olhar no espelho e reconhecer a pessoa que está me encarando de volta. Marina Silva chegou pontualmente às 3 da tarde, acompanhada de sua pequena equipe de produção. A jornalista, conhecida por suas reportagens corajosas sobre corrupção e abusos de poder, cumprimentou Fátima com o respeito de quem reconhecia a importância do momento. Fátima, obrigada por confiar em mim para contar essa história, disse Marina.
enquanto sua equipe preparava o equipamento. Sei que não foi uma decisão fácil. Marina, durante anos, respeitei os códigos internos da emissora, mantive sigilo sobre conflitos internos, sempre protegi a imagem da empresa, respondeu Fátima. Mas chegou um ponto em que o silêncio se tornou cumplicidade. As câmeras foram ligadas e Marina começou a entrevista com uma pergunta direta. Fátima Bernardes, depois de quase 3 décadas na Globo, você decidiu falar publicamente sobre os motivos reais de sua saída da emissora. O que aconteceu? Fátima respirou fundo e começou a contar toda a história, desde a primeira conversa com Roberto até as ameaças mais recentes. Sua voz era firme, mas havia uma emoção contida que transparecia a dor de ter que expor uma instituição que ajudara a construir. O ponto de virada foi quando percebi que não se tratava apenas de divergências editoriais pontuais, explicou Fátima. Era um sistema organizado de pressão externa para controlar o conteúdo jornalístico da emissora. Marina mostrou os documentos que Rodrigo havia conseguido. Estes são contratos publicitários onde empresas mineradoras condicionam seus investimentos a mudanças na cobertura ambiental da Globo. Como você se sentiu ao descobrir isso? Senti-me traída, respondeu Fátima, sem hesitação. E traída pela empresa, que sempre considerei minha casa. Traída por dirigentes que conhecia há décadas, mas principalmente traída em nome dos milhões de telespectadores que confiam na credibilidade do nosso jornalismo. A entrevista durou quase 2 horas, com Fátima revelando detalhes impressionantes sobre a pressão sistemática que vinha sofrendo. Ela contou sobre o cancelamento da entrevista com o cacique Raoni, sobre as ordens para moderar suas opiniões pessoais, sobre o monitoramento de suas atividades pela própria empresa. Fátima, qual foi o momento mais difícil de todo esse processo? Perguntou Marina. Foi quando Roberto Marinho Neto me disse que eu deveria escolher entre minha consciência e minha carreira, respondeu Fátima, com os olhos marejados pela primeira vez na entrevista. Naquele momento, compreendi que a empresa que ajudei a construir não me reconhecia mais como profissional, mas apenas como um problema comercial a ser resolvido. Após o fim das gravações, Fátima se sentiu simultaneamente aliviada e apreensiva. Havia colocado sua versão dos fatos publicamente, mas sabia que as consequências seriam imediatas e possivelmente devastadoras. Marina, quando a entrevista vai ao ar? Perguntou. Amanhã à noite, no meu canal do YouTube e nas redes sociais. Também vamos oferecer para outros veículos de comunicação, respondeu a jornalista. Fátima, você tem noção do impacto que isso vai causar? Tenho e estou preparada. Na manhã de sexta-feira, antes mesmo da entrevista ir ao ar, o telefone de Fátima tocou incessantemente. Eram jornalistas, amigos, colegas de profissão, todos querendo confirmar se era verdade que ela havia concedido uma entrevista explosiva sobre sua saída da Globo. Às 10 da manhã, Roberto Marinho Neto ligou pessoalmente. Fátima, o que você fez? A voz dele estava carregada de uma raiva mal contida. Fiz o que qualquer jornalista deveria fazer. Contei a verdade, respondeu ela, calmamente. Você destruiu sua própria carreira. E pior, está tentando destruir a reputação de uma das maiores empresas de comunicação do país. Roberto, eu não destruí nada. Apenas expus o que vocês já haviam destruído, a independência editorial da emissora. Fátima, ainda dá tempo de voltarmos atrás. Posso cancelar a exibição dessa entrevista. Posso fazer com que ela nunca vá ao ar. A oferta pegou Fátima de surpresa. Como? Tenho contatos. Posso pressionar para que não publiquem. Em troca, você retira as acusações e concordamos com uma saída amigável, com uma indenização generosa. Fátima riu, mas era uma risada amarga. Roberto, você está me oferecendo exatamente o que acabei de denunciar. Uso de pressão e influência para controlar a informação. Fátima, seja razoável.
pense na sua família, no seu futuro profissional. Estou pensando, Roberto, e por isso que não aceito sua proposta. Ela desligou o telefone, sabendo que havia queimado a última ponte. À noite, a entrevista foi ao ar simultaneamente em múltiplas plataformas. O impacto foi imediato e avassalador. Em poucas horas, o nome Fátima Bernardes se tornou o assunto mais comentado das redes sociais, com milhões de visualizações e compartilhamentos. A reação da Globo veio através de uma nota oficial lacônica. A empresa esclarece que as declarações da senhora Fátima Bernardes não condizem com a realidade dos fatos. A Globo sempre manteve sua independência editorial e continuará comprometida com o jornalismo de qualidade. Mas o estrago estava feito. Outros jornalistas começaram a se manifestar, relatando pressões similares. Anunciantes negaram as acusações publicamente, mas documentos vazados confirmavam as revelações de Fátima. O Ministério Público anunciou a abertura de uma investigação sobre possível interferência indevida na liberdade de imprensa. Na segunda-feira seguinte, Fátima recebeu uma ligação inesperada. Era de Helena Witzel, diretora de uma das principais plataformas de streaming do país. Fátima, gostaria de conversar com você sobre um projeto, disse Helena. Estamos desenvolvendo um programa jornalístico independente, focado em questões sociais e ambientais. Interessada? Helena, você viu a confusão que se criou em torno do meu nome? Vi. E foi exatamente por isso que liguei. Precisamos de jornalistas com sua coragem e integridade. Naquela tarde, Fátima estava caminhando pela praia de Copacabana quando Mariana a alcançou, ofegante. Fátima, você viu as notícias? Que notícias? Roberto Marinho Neto pediu demissão e 3 grandes anunciantes cancelaram seus contratos com a Globo, alegando divergências éticas. Fátima parou, absorvendo a informação. Mari, isso significa que você conseguiu. A pressão pública foi tanta que eles não puderam mais ignorar. As duas caminharam em silêncio por alguns minutos, ouvindo o som das ondas e sentindo a brisa marinha. Fátima, você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Mariana. De uma coisa só, de não ter falado antes. 6 meses depois, Fátima Bernardes estreou seu novo programa na plataforma de streaming, Diálogos Reais, onde tinha total liberdade editorial para abordar os temas que considerasse importantes. O primeiro episódio, uma entrevista com o cacique Raoni sobre a preservação da Amazônia, bateu recorde de audiência. Na Globo, mudanças significativas foram implementadas após a repercussão do caso. Um comitê de ética editorial foi criado. Protocolos foram estabelecidos para evitar interferências externas no conteúdo jornalístico e vários dirigentes foram substituídos. Rodrigo Alves, que havia ajudado na investigação, foi promovido a editor de reportagens especiais e ganhou liberdade para produzir uma série de matérias sobre a influência de lobbies empresariais na mídia brasileira. Em sua casa em Copacabana, numa noite tranquila de dezembro, Fátima recebeu uma ligação de Marina Silva. Fátima, queria te dar uma notícia. Nossa reportagem sobre sua denúncia ganhou o Prêmio Jabuti de Jornalismo Investigativo. Marina, esse prêmio é seu. Você foi quem teve a coragem de publicar. Não, Fátima. Esse prêmio é de todos nós que acreditamos que o jornalismo deve servir à sociedade, não aos interesses econômicos. Depois de desligar, Fátima se dirigiu à varanda de seu apartamento. A vista de Copacabana à noite, com suas luzes refletindo na água escura do oceano, sempre lhe trouxera paz. Mas naquela noite havia algo mais, uma sensação de dever cumprido. Aos 60 anos, havia aprendido que algumas batalhas valem a pena ser travadas, mesmo quando o custo pessoal é alto. Sua saída da Globo não foi apenas o fim de uma carreira, foi o início de uma nova forma de fazer jornalismo, livre das amarras que por tanto tempo limitaram sua voz. O telefone tocou mais uma vez. Era Mariana. E Fátima,
Acabei de saber. 3 universidades querem te dar o título de doutora honoris causa por sua contribuição à liberdade de imprensa no Brasil. Fátima sorriu, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu carioca. Mari, sabe o que isso significa? Que você virou um símbolo de resistência. Significa que valeu a pena. Cada ameaça, cada pressão, cada noite sem dormir, valeu a pena. Porque agora, talvez, outros jornalistas se sintam encorajados a não se calarem quando virem a verdade sendo sufocada. E enquanto a cidade adormecia lá embaixo, Fátima Bernardes planejava mentalmente a pauta do seu próximo programa. Havia ainda tantas histórias para contar, tantas injustiças para expor, tantas vozes para amplificar. Sua guerra contra o silenciamento havia terminado. Sua missão como jornalista independente estava apenas começando.